acordo com o artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor, o consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. No parágrafo único, equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo na relação de consumo. Apesar dessa definição, a determinação do conceito de consumidor é complexa e dependerá em grande parte das características do caso concreto. Os consumidores equiparados e a coletividade de consumidores são, por exemplo, todos aqueles que são atingidos pela veiculação de uma propaganda, mesmo que não tenham efetuado a compra do determinado produto, e mesmo sendo eles, conforme enunciado, indetermináveis, isso porque a propaganda integra o negócio jurídico. Também serão consumidores equiparados aqueles que são afetados em uma relação de consumo estabelecida, mesmo que estes não sejam os contratantes em si. Por exemplo, uma família que reside conjuntamente é igualmente afetada pelos fatores da contratação do fornecimento de energia elétrica, sendo irrelevante que o contrato esteja em nome de apenas um dos membros da família. Há que se atentar para o fato de que uma das mais importantes características do consumidor é a sua vulnerabilidade perante o fornecedor. Tal fato é tão relevante que, conforme o entendimento do STJ, a vulnerabilidade passou a ser requisito do próprio conceito de consumidor. O consumidor, enquanto parte de uma relação de consumo internacional, ou seja, que busca a compra de um produto ou serviço fora de seu país de origem, se mostra ainda mais indefeso. Isso ocorre pois o consumidor se encontra em um espaço físico diferente, muitas vezes sem o domínio da língua ou dos costumes e sujeito a um ordenamento jurídico distinto do seu. E mesmo que a compra internacional seja realizada por meio eletrônico, no conforto de sua casa, também há que se chamar a atenção para a sua vulnerabilidade em face da existência de inúmeros produtos e fornecedores por eles desconhecidos. Outras questões que se colocam é a hipótese de o consumidor ter que ser parte em um processo no estrangeiro, na qual a própria definição da jurisdição competente para julgar litígios de aquisições ou serviços internacionais pode tornar difícil o acesso do consumidor à justiça. Caso o consumidor tenha que litigar em juízo no estrangeiro, ele poderá se deparar com um cenário incerto e complicado. Há uma grande diversidade de normas e ordenamentos jurídicos distintos, que podem ser aplicados ao caso concreto. O processo tramitará seguindo as normas próprias de cada país. A instrução probatória será realizada em uma nação diferente, e o cumprimento e execução de eventual sentença estrangeira também, tudo dificultando a discussão judicial das questões consumeristas. No que toca a essa vulnerabilidade sob a ótica do direito internacional, é importante trazer que esse ramo do direito não se limita apenas a indicar qual a lei aplicável ou o juiz competente para julgar determinado litígio que envolva o estrangeiro, tomando em consideração a prévia definição de um critério que permita tal indicação, que seria, como se sabe, a definição do elemento de conexão. Pelo contrário, o direito internacional visa também proteger a parte mais vulnerável na relação jurídica, devendo aplicar sempre a lei mais favorável. Ao defrontar-se com os conflitos de consumo internacional, as normas de um país se deparam com dois tópicos fundamentais para lidar com o litígio: a competência jurisdicional e a legislação aplicável, pontos-chave de direito internacional privado que definirão a defesa do consumidor no evento concreto. Antes de mais nada, deve ser enfrentada a questão da jurisdição competente. No Brasil, a competência jurisdicional vem disposta no artigo 12 da LINDB e nos artigos 21, 22 e 23 do CPC de 2015. A análise dos dispositivos revela as hipóteses de competência concorrente, aquela que pode ser ajuizada a ação no Brasil ou no estrangeiro. Então imaginem a seguinte situação. Duas pessoas celebram um contrato nos Estados Unidos, só que referente a uma obra que deveria ser realizada no Brasil. Se der algum problema em relação a essa obra, as partes podem entrar com ação no Brasil, já que o Brasil é o local de cumprimento desta obrigação, ok? Lembrando que ainda eles têm opção, ou no Brasil ou no estrangeiro, já que é um caso de competência concorrente. E de competência exclusiva, quando ajuiza-se a ação obrigatoriamente no Brasil. Então imaginem a situação. Um norte-americano tem um imóvel no Brasil e ele vem a falecer.
O inventário referente a esse imóvel deverá ser proposto obrigatoriamente no Brasil. Beleza? É um caso de competência exclusiva do Judiciário brasileiro. Existe ainda a possibilidade de exclusão da jurisdição brasileira pela autonomia da vontade das partes, manifestada por cláusula de eleição de foro em que se determine a jurisdição estrangeira como competente para processar o feito. Quanto à lei aplicável, o estabelecimento da norma mais favorável é a mais adequada forma de conexão. Isso porque há diversos casos em que a lei estrangeira é mais benéfica que o CDC. A exemplo, os prazos para reclamação de vícios, que pelo CDC são de 30 e 90 dias, enquanto que legislações estrangeiras prevêem prazos maiores. Outro exemplo é o direito de arrependimento. No Brasil são 7 dias, enquanto que no direito comunitário europeu são 14 dias. Direitos do consumidor no âmbito internacional privado merecem uma atenção especial perante o número elevado de questões polêmicas que surgem diariamente, com ênfase nas normas e jurisprudências que regem, em particular, as indenizações por extravio de bagagens aéreas. No Seminário Internacional do Direito do Consumidor, ocorrido em 2015, foram abordados aspectos relevantes de discussões permanentes, além de colocar em destaque temas imprescindíveis, segundo os regramentos da Comunhão Europeia, Americana e as normas brasileiras. Contanto, embora o nosso Código de Defesa tenha sido inspirado na Diretiva Europeia de 1985, apresenta posicionamentos divergentes. Pontua-se em especial o princípio da reparação integral, que para nosso ordenamento é aplicado em sua totalidade, sem restrições, o qual também diverge da Convenção de Varsóvia e Montreal, em especial ao se tratar do transporte aéreo que determina limitações indenizatórias. Tema ainda hoje discutido pelo Supremo Tribunal Federal, mas pacífico para o STJ. É a positivação do princípio da reparação integral do dano sem restrições, né? Sem restrições. Então, a diretiva europeia que serviu de modelo para o nosso regime jurídico da responsabilidade por acidente de consumo, um dos pontos que aparece é que ela estabelece restrições à reparação integral. Claro que os valores são muito elevados, muito expressivos, mas tem lá as restrições. No Brasil, nós não temos o artigo 6º, entre os direitos básicos do consumidor, estabelece a positivação irrestrita do princípio da reparação integral do dano. Para todos nós parece uma obviedade, porque esse é um princípio também que está na nossa cultura jurídica. Porém, em uma situação, pelo menos hoje, esse princípio tem mostrado muita relevância na nossa jurisprudência, que é a questão do transporte aéreo. Nós temos as convenções internacionais, Convenção de Varsóvia, Montreal, etc., que estabelecem limitações indenizatórias. Então, por exemplo, extravio de bagagem, um limite indenizatório vai ficar $100, por exemplo. Não paga a mala do consumidor, especialmente se está voltando de viagem, né? O nosso turista internacional, o Dr. Hector. Nesse caso, essas limitações indenizatórias da legislação do transporte aéreo nacional e internacional se aplicam ou não se aplicam? Eu sei que essa discussão ainda está presente lá no Supremo Tribunal Federal. Volta e meia, ela é reavivada. Entretanto, na jurisprudência do STJ, essa discussão ela se encontra superada e a matéria está consolidada. Há um amplo reconhecimento de que a reparação do dano deve ser integral. Eu destaco aqui um precedente da relatoria do ministro João Otávio de Noronha, que... O extravio de bagagens internacionais é, de certo, o assunto mais polêmico ao se referir ao direito internacional privado, acerca de qual legislação deverá ser aplicada, um impasse entre a prevalência da Convenção de Varsóvia ou o CDC nos casos concretos. A possibilidade de indenização, haja vista que os bens foram extraviados em sua bagagem. A sentença de piso condenou a empresa aérea a pagar o valor devido das bolsas, um valor até relativamente alto, mas, quando chegou ao nível de STJ, foi aplicado um entendimento veiculado no STF. Conforme o julgamento de 2 recursos especiais em maio de 2017, o entendimento do STF para voos internacionais não deve ser aplicado ao CDC, o limitando, e sim 2 convenções internacionais, a de Varsóvia e Montreal. Em contraponto, o STJ se posicionou no sentido de limitar as legislações internacionais,
do direito do passageiro à indenização por danos materiais decorrentes do extravio de bagagem, de acordo com seu informativo 626. Levando em consideração a relevância do consumidor no mercado, é imprescindível que se tenha normas que ensejem a proteção do consumidor no nível internacional, de modo a diminuir o desequilíbrio existente. Pensando nisso, foram criados mecanismos de proteção capazes de auxiliar o consumidor internacional, tais como o ICPEM. O ICPEM é uma rede global de autoridades de defesa do consumidor, que se empenha na resolução de litígios e incentiva a cooperação entre os organismos responsáveis pela aplicação da lei em caso de controvérsias envolvendo o comércio internacional. Essa rede é composta por autoridades de diversos países membros, destacando-se os países da União Europeia, dos Estados Unidos. Todavia, o Brasil ainda não é um membro efetivo do grupo. Outro importante marco na proteção do consumidor, no âmbito internacional, é a Resolução 39/248 da Organização das Nações Unidas. Essa resolução tem como objetivo manter e reforçar uma política forte de proteção ao consumidor, trazendo uma série de diretrizes que devem ser seguidas, levando-se em conta a saúde, segurança, educação e interesses dos consumidores. Além disso, o Comitê Internacional de Proteção do Consumidor, por meio da Resolução 1/15, reconheceu a falta de um modelo universal de proteção ao consumidor. Portanto, percebemos que mesmo com esses novos mecanismos de proteção, ainda não há uma uniformidade no que toca às relações consumeristas internacionais. E mesmo a proteção do consumidor sendo essencial para o fortalecimento econômico, muitas dessas resoluções e princípios não são executados na prática.